é possível sentir as emoções, né? Só uma leve esperança em toda a vida, mais nada. Disfarça a angústia que é viver. Nem é mais a existência toda resumida do que uma pequena, uma leve esperança malograda. E o sonho da alma desterrada, sonho que a coloca ansiosa e a faz embevecida, é uma hora feliz que sempre vai sendo adiada e que por isso não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que sonhamos, a árvore milagrosa que supomos, toda arreada de dourados pomos, existe sim. Mas nós nunca a encontramos porque ela está sempre apenas onde nós a pomos. E nós nunca a pomos onde nós estamos. A poesia é de Vicente de Carvalho e nos fala muito bem da dualidade da nossa existência até atingirmos um momento de planificação interior. Na nossa existência temos esses dois polos que a poesia coloca como angústia, como esperança, como ansiedade, como felicidade. Um polo que nos deixa mais no sentido de emoções desagradáveis e outro polo que nos deixa com emoções mais agradáveis. No entanto, seria um excesso de pessimismo dizer que a angústia é a base da existência humana. Tanto quanto seria um excesso de otimismo afirmar que a vida é só felicidade. Por isso que o poeta muito bem nos sinaliza que um dos problemas da planificação, um dos problemas da felicidade, é que nós imaginamos a felicidade uma árvore milagrosa, toda arreada, toda carregada de dourados pomos. Então não basta ter frutos, tem que ser lotada de pomos, não é só cheia, é lotada de pomos, ou seja, de frutos, e além disso, frutos dourados, ou seja, frutos muito especiais. E como nós imaginamos e desejamos essa felicidade completa no aqui e no agora, nós nunca conseguimos encontrar. Porque no aqui e no agora, a realidade ela está meio no polo do pessimismo e meio no polo do otimismo. No significado de que a nossa realidade, e ser realista, é entender que a angústia existe, mas que a esperança também tem realidade. Que a ansiedade existe, mas que a felicidade também tem morada. E não apenas futuramente, já desde agora, desde que possamos entender que é preciso ter paciência, é preciso ter um cultivo de outras esferas que até então nós ignoramos. A esperança, portanto, sinaliza a presença, desde já, de um futuro diferente e um futuro presente porque se torna uma ação. A palavra esperança, se pegarmos no português, qual estarei me colocando, ela pode ser vista com três componentes. Duas palavras nós podemos perceber na composição da palavra esperança. A palavra esperar e a palavra agir, na ansa. Então, esperar, espera, mas ansa, agir. Sendo que essa palavra esperar, ela, de certa forma, nos dá duas conotações, nos dá duas imagens. Quando eu espero algo, eu preciso ter uma expectativa, um propósito, uma meta. Então, um dos pontos da esperança é ter uma meta. Quando eu espero algo acontecer. Então, na esperança existe a meta em si, o propósito, que é o alvo que eu desejo. Mas dentro da espera, existe também a necessidade de esperar, no sentido de ter paciência, no sentido de esperar as coisas acontecerem. Então, eu espero uma expectativa, uma meta, e eu preciso esperar essa meta se concretizar. Então, nesse bojo, eu já tenho dois outros conceitos dentro da esperança. Propósito, que seria o primeiro conceito que estou trazendo, paciência, que seria um outro conceito que a gente trouxe.
Mas só dá para ter propósito e paciência para que esse propósito aconteça se essa esperança se torna um presente ativo. Então vem o agir. E por isso que muito bem colocado, cada vez mais, a esperança como uma ação, um verbo esperançar, porque existe uma ação que eu preciso fazer hoje para que meu propósito futuro possa se tornar uma realidade, não apenas na expectativa, mas sim na realidade que se concretiza. Então, quando eu tenho esperança, eu estou automaticamente mexendo com o meu propósito, mexendo com a minha meta, agindo hoje para que essa meta se concretize, mas acionando a minha paciência para poder esperar a meta se concretizar. A esperança, portanto, tem uma amplitude muito maior do que nós imaginamos. E é curioso que ela é especialmente acionada, especialmente, mas não unicamente, mas especialmente acionada quando nós estamos em meio a crises, em meio a sofrimentos. Porque crises, elas sinalizam mudanças, crises sinalizam transições. Nessas transições, há um sofrimento inerente. Dentro do campo, por exemplo, das áreas psi, nós falamos das crises vitais. A crise vital não necessariamente significa uma doença que se chega, um sofrimento negativo que se chega, mas uma mudança que se acontece, que se estabelece muito forte em nossas vidas. Então, por exemplo, ter um bebê, ter um filho, adotar um bebê, é uma mudança. Portanto, é um ciclo vital. Portanto, é uma crise. A gente imagina que vai ser só a alegria, especialmente vendo o vídeo da evangelização, mas, na realidade, na prática, não só momentos, né, de otimismo. Esses anjinhos que falam de Jesus não falam todo o tempo de Jesus. Então, na prática, ter filho simboliza uma crise vital, ou seja, uma mudança. Então, a esperança é acionada, porque a gente vê o menino, a menina, vê a criança e imagina assim, tem um propósito para ele. Ninguém coloca filho no mundo de forma biológica ou adotiva, qualquer que seja, com uma expectativa de que ele seja uma pessoa ruim. Não, a minha expectativa é que ele seja nada. Não existe isso. Colocar filho no mundo de uma forma ou de outra é esperançar. Ter uma meta. E a educação é a ação. Mas toda educação que tem uma meta precisa de uma paciência, e às vezes uma paciência de Jó, bem grande, não é? Porque foi isso que nossos pais fizeram conosco, e assim sucessivamente. Educar é inclusive um teste de repetição. Se fosse falar uma vez, né, estava ótimo. Mas você tem que falar uma, tem que falar duas, tem que falar três, tem que falar na hora que a visita chega na nossa casa, né? Tem que falar todo o tempo, porque esse é o processo que vai solidificando dentro do nosso psiquismo uma nova realidade, ou seja, uma nova meta que vai sendo cumprida aos poucos. Nesse sentido, esperança é um conceito fundamental, especialmente quando estamos diante de crises, quer sejam por mudanças naturais, quer sejam por adoecimentos mais difíceis. E aí é interessante observar que, se tivermos uma meta mais amplificada e pudermos concretizar o que Paulo de Tarso propôs, quando vai falar assim, ambiciona as coisas do alto, ele está falando de uma meta, ele está falando de um propósito, ele está falando de uma ambição. Portanto, ele está falando de uma esperança. Tenha esperança, tenha uma meta na vida que seja as coisas do alto. Ele não está dizendo para não termos ambição. Paulo era um jovem ambicioso, porque ninguém que não tenha ambição consegue fazer o que aquele espírito fez. Quando você vê a trajetória do Paulo de Tarso, você fica imaginando que ele fez ali umas 5 reencarnações em uma, né? Tamanha intensidade e tamanha transformação e tamanha a ambição de mudar. E ele muito bem nos sinaliza, ambiciona as coisas do alto, ambiciona as coisas do céu.
Quando nós ambicionamos as coisas do alto, nós estamos colocando a nossa esperança no caminho da fé. A fé é uma expectativa para as coisas do alto. É uma expectativa para as coisas de Deus, como muitas crianças falaram. Eu gosto porque eu aprendo coisas de Deus. Com a dificuldade na língua, simplificou. É isso que a gente faz. O que é que a gente está fazendo há 15, há 30 anos, hoje? Falando das coisas de Deus. Fé é falar das coisas de Deus, é viver as coisas de Deus e é tentar ser um pouco mais de Deus dentro de nós, amplificando a nossa realidade e construindo um reino interno. O reino de Deus está entre vós, ou está dentro de vós, disse Jesus. Então, quando ampliamos a nossa expectativa e colocamos no caminho de Deus, nós estamos conjugando o verbo esperançar com o toque da fé, com um toque, portanto, de uma confiança mais amplificada. E, consequentemente, se eu tenho a meta de Deus, eu também preciso ter uma paciência mais alargada. Porque se eu quero as coisas, o paraíso na terra, eu tenho que ter um pouco de paciência para trabalhar, etc, etc, conseguir uma boa renda, né? Se eu não for herdeiro já do paraíso na terra, eu vou precisar construir na minha labuta. E nem sempre eu vou conseguir esse paraíso todo, porque sempre existe algo a mais. Sempre existe algo a mais que você pode colocar, porque a ambição da terra, ela é interminável, assim como a ambição dos céus. Quanto mais você se amplifica no seu céu interno, mais você quer. Quanto mais você tem uma sede de Deus, mais você tem sede. Mas aí é uma sede que acalma, é uma sede calma, porque o que nos move é uma gratidão, porque nós temos a satisfação e queremos ampliar o nosso horizonte. No entanto, a ambição é algo que é sempre, digamos assim, amplificada. E se a minha ambição é das coisas da terra, naturalmente eu sempre acho que eu tenho um pouco, ou que pode ter algo a mais, porque a ambição ela vai comparando, né, uma vida com a outra. Então, vamos supor que eu comprei um carro novo, mas basta comprar um carro novo, surge outro melhor ainda. Eu já me sinto antiquado. Da mesma forma, a ambição das coisas do céu. Eu atinjo o patamar de amplitude, automaticamente eu vejo, né, um horizonte, poxa, mas eu queria fazer agora como Paulo de Tarso. Então veja que coisa, você ampliou a sua visão. Então a ambição ela é sempre ampliada, é sempre ampliada. A diferença é que quando são as coisas de Deus, ao mesmo tempo que nós ampliamos, nós ficamos tranquilos, porque nós vamos construindo uma humildade mais verdadeira, de saber o que se é, nem mais nem menos. Enquanto as ambições das coisas mais passageiras, elas são insaciáveis e nos deixam intranquilos, nos deixam perturbados, porque a gente sempre está insatisfeito e eventualmente culpados. A fé, portanto, amplifica a esperança, mas existe às vezes aquelas pessoas, e nós muitas vezes assim temos a esperança alinhada à fé, mas somos pessoas meio amargas, meio pessimistas. Parece um paradoxo, mas nós somos paradoxais. Como é que a gente consegue ter uma fé e ser uma pessoa amarga? Como muitos me dizem, olha, eu acredito em Deus, mas nos homens não. Eu acredito nos benfeitores, mas em você não. Entende? Essa é típico exemplo de alguém que tem fé, de que tem um otimismo divino, mas só em Deus. Ele é tão exigente com todo mundo que só passa no crivo dele Deus. E como ele não sabe quem é Deus, que é Deus, como é Deus, não passa ninguém, nem ele próprio. Porque ele fica sempre azedo, amargo, insatisfeito. Então é interessante perceber que o otimismo ele precisa vir aliado a esses construtos, porque o otimismo é uma forma de ver. Enquanto a fé fala de uma ambição das coisas de Deus, de uma ação para as coisas de Deus, e nesse sentido ela se complementa muito à esperança. Tiago, discípulo direto de Jesus, que está ali no início, né, da igreja de Jerusalém, ele também escreve uma epístola que eu acho fundamental,
Porque ele vai dizer assim: a fé sem obras é uma fé morta. Então, segundo a visão espírita, uma fé, falar das coisas de Deus, pensar nas coisas de Deus, ela se alinha a uma esperança e, portanto, é quase um verbo. Para a doutrina espírita, fé é um verbo, é uma ação, porque nós temos a visão igual a de Tiago, de que uma fé sem obras é uma fé morta. É uma fé que não vive, e se não vive, não tem vitalidade. E se não tem vitalidade, não nos movimenta. E se não nos movimenta, não nos consegue fazer atravessar as crises. Nessa perspectiva, fé, segundo a visão espiritista, ela é esperançosa, porque ela faz uma ação. Mas fé e esperança, mesmo fazendo uma ação, podem ser pessimistas nesse sentido. E aí vem um complemento do otimismo, percebendo que, sim, eu não sou a plenitude que eu queria, mas eu também não sou a perturbação que eu já fui. O meu companheiro, a minha companheira, não é assim a santa ou santo que eu queria, porque eu também não mereço um santo, uma santa do meu lado, né? Então a gente começa a ficar mais tranquilo, sabe? Quando você vê as suas limitações, começa a ficar mais tranquilo, porque está todo mundo no mesmo barco, no sentido de que estamos todo mundo mais ou menos próximo. De vez em quando é que tem uns indivíduos que fogem da curva e aí conseguem nos alavancar. Mas a maior parte de nós estamos assim no mesmo barco, nesse mais ou menos, o que eu acho já bom, porque antes era menos, agora é mais ou menos. Então é melhor do que ser menos, ou seja, já é melhor do que não ir contra, para podermos então fazer uma outra perspectiva. Para poder exemplificar de peito aberto nesse momento, para que a gente possa pensar na trajetória de uma construção esperançosa, não de uma plenitude, mas de uma construção em processo, eu queria compartilhar uma história que vem há uns 500 anos, para que a gente possa pensar como a reencarnação, na visão espírita, é o grande remédio esperançoso que Deus nos dá. É o grande perdão esperançoso que a divindade nos dá, para que a gente possa completar a esperança que Deus deposita em nós quando nos cria. Quando nós somos criados, embora nós não tenhamos nem noção de quando, de como, não temos noção do início do Espírito, mas sabemos que ele se desgarra da luz divina, como diz Castro Alves, vive múltiplas vidas para a mesma luz volver, para a mesma luz voltar. Então nós temos uma herança divina, como propõe Joana de Ângeles. Nós temos um arquétipo, como propõe Jung, que nos prende, que nos conecta, que nos vincula, mesmo inconscientemente, a Deus. No entanto, o que nós temos feito na atualidade é recalcar Deus. Fala-se muito no recalque pela psicanálise freudiana, e esse recalque vem muito falando da sexualidade, da libido. Mas, curiosamente, quando a ciência se torna materialista, e não com a postura científica, porque a postura científica ela precisa se abrir à não resposta. Nós, como disse Viktor Frankl, como disse Jung, e eu concordo, nós não temos como cientificamente provar que Deus existe, mas também não temos como provar que Deus não existe. Como ciência, nós somos limitados ao império da dúvida nesse campo ontológico da existência do universal. Então, afirmar que a religião é um futuro que vai acabar porque é uma ilusão, é mais afirmar o próprio pessimismo, e a afirmação é de Freud em um livro, mais o pessimismo dele do que uma realidade científica. É mais uma profecia pessimista dele próprio, que talvez precisasse ter trabalhado as próprias questões e não fez, do que uma realidade. Dizer que a fé é um delírio coletivo não é uma verdade científica, é uma verdade parcial de uma mente, Freud, que se torna quase que uma bula papal, no sentido de que nós temos que seguir a cartilha, mas não é uma neurose obsessiva coletiva. Nesse sentido, temos outros cardápios
no cardápio da vida, nós temos outras opções para podermos ampliar e entender que nós estamos conectados. E se não conseguimos entender a essência, o que é, nós podemos entender pelo menos que temos no nosso inconsciente coletivo, no nosso inconsciente individual, na base arquetípica que nos arquiteta a existência, um inconsciente divino que nos liga ao Criador e que nós precisamos deixar de recalcá-lo em nome de uma falsa inteligência, de uma falsa aceitabilidade social. Termos coragem de assumir o nosso espaço, porque assumir o nosso espaço é assumir o que nós somos diante da nossa trajetória evolutiva. 1500, mais ou menos, portanto, na verdade, 1494, queria voltar às nossas memórias. Portanto, 3 séculos depois, mais ou menos, do Santo de Assis e da Santa Clara, está na Itália, na região mais medial da Itália, nós vamos encontrar ali uma família que consegue ser o início, inclusive, da decadência de muita coisa. Porque o Papa era eleito agora, o Papa Borgia, ou Borgia. E o Papa, naquele momento, portanto, da Igreja Romana, era curioso, porque ele tinha uma família, ele tinha filhos, ele tinha herdeiros, portanto, só que nas escondidas, assim, que não era tão bem escondido, né? Por quê? Porque o Papa Borgia, ele tem alguns filhos, os 2 principais famosos é o Cesare Borgia e a Lucrécia Borgia. E se fosse muito escondido, ele não tinha dado uma parte inteira da Itália, chamada Emília Romana, para o Cesare Borgia habitar e defender. Porque no início o Cesare Borgia foi ser cardeal, mas ele não tinha nenhum talento para a vida monástica, para a vida de cardeal. E ele então sai da vida religiosa e herda a Emília Romana, o Ducado de Reggio, inclusive. Então, aquela Emília Romana, ao norte da Itália, ainda hoje muito desenvolvida, vê um período, nesse final do século XV, 1494, um período bastante curioso da história, em que dizem, inclusive, que a família Borgia era tanta intriga, era tanta artimanha e tanto poder, que deu origem à máfia italiana. Começou com a família Borgia. E é interessante a gente estudar a história, porque Cesare Borgia, ele era tão astuto, tão inteligente, né? Porque é curioso, eu vou focar bastante nesse ponto ao longo dessa fala, a inteligência direcionada para a intriga, a inteligência direcionada para a destruição, ela vira astúcia. E a astúcia gera uma série de problemáticas no nosso perispírito. Já gerou. E se nós continuarmos, continuará gerando. A intriga, a astúcia, ela pode se transformar em perspicácia. É uma inteligência que percebe a sutileza. Mas a diferença da perspicácia, primeiro, é a obra. A astúcia, ela faz uma obra negativa. A perspicácia, ela faz uma obra positiva, nem que seja para se defender dos perigos. Perspicácia, portanto, é a sublimação da astúcia e, portanto, nos direciona ao Criador. No entanto, essa família, ela é tão astuta, e o Cesare, ele é tão inteligente nesse aspecto, que ele vira modelo de como ser príncipe, de tal modo que um dos seus conselheiros, de algum momento, ficou famoso porque ele, enquanto um filósofo, um cientista que orientava reis, etc., ele aprendeu com Cesare Borgia. E quando Maquiavel escreve o livro O Príncipe em que Maquiavel se inspira é o Cesare Borgia. E por isso que em várias partes do livro O Príncipe, Maquiavel, ele cita Cesare Borgia e cita como ele conseguiu dominar aquela região. Então, é um tratado, lógico que tem seu valor histórico, mas é curioso que você vê assim, um tratado de como ser um psicopata narcisista, né? É bem curioso. Ele fala assim, palavras do Maquiavel: olha, era muito bom
se os políticos, se os príncipes, se os reis, né, na época era outro tipo de política, eles pudessem cumprir com as suas promessas. Mas todo mundo já sabe que aqueles que cumprem não conseguem dominar. Então é importante não cumprir. Então há um tratado de corrupção, assim, entendeu? Um tratado de enrolação, um tratado de manipulação. Por isso que eu estou falando, é um tratado de como um bom psicopata pode ser um bom príncipe. É a história. Cesare Borgia, ele então domina aquela região. E vamos encontrar ali um personagem que nasce no Ducado de Reggio e no início da vida dele, ele pensa perder a mãe. Então, ele cresce achando que é órfão de mãe, porque na realidade o seu pai, ele se apaixona por uma outra pessoa, como era muito comum, e o seu pai mata a mãe desse jovem chamado Giuliano. Então o pai mata a mãe para então tentar encobrir. E a mãe consegue e poder ter uma outra vida. Só que a mãe consegue fazer o parto, o menino nasce e ele consegue ser criado. Então o pai lhe dá tudo o que era possível do ponto de vista de educação, né, do que era possível na época. E o Giuliano cresce com algumas características que ficam evidentes na história. Primeiro, uma capacidade musical, ele era alaudista, que é como se fosse o primórdio do violão da guitarra espanhola. Então ele era um exímio alaudista. E além disso, era um esgrimista, né? Então ele, arqueiro, esgrimista, ele tinha esse talento na parte física, na parte do poder militar. E também tinha uma beleza muito grande, que acabou se tornando um grande Dom Juan, ou seja, de conquistar mulheres, mas também de ver a mulher como um instrumento para satisfazer o próprio narcisismo que possuía. Cresceu num ambiente em que teve a instrução, mas um pai que era um antigo nobre que ia decaindo nas finanças, né, não conseguia amá-lo, embora de vez em quando observasse o Giuliano tocando e ficava assim admirado com o talento do menino, mas não o amava na profundidade do termo. E a sua madrasta, de fato, era uma madrasta, né? Porque muitas não são madrastas, são verdadeiras mães, ou segundas mães, ou complemento de mãe. Mas essa era uma madrasta, uma pessoa que não o amava, porque, coitado, ele parecia com a mãe. E toda vez que ela via o menino, ela se lembrava da antiga mulher do esposo, e aí ficava aquele dilema. Pois bem, com esse ambiente meio insalubre, e sem uma referência do que é uma mãe, sem uma referência do que é um feminino saudável na vida, ele cresce e sai logo de casa e vai para a corte, rapidamente consegue entrar na corte italiana, e é justamente onde ele se encontra com os Borgias, que eram quem dominava o momento. Porque a irmã Lucrécia do Cesare era mais novinha, e muitas vezes, coitada, era usada inclusive para poder fazer as negociatas e a família Borgia expandir o seu patrimônio, digamos assim. Naquele momento, a Lucrécia, ela estava casada, não era o primeiro casamento, mas estava casada com Afonso de Aragão. E Afonso de Aragão, então, traz o Giuliano para a sua corte, né? E ele começa na corte dos Borgias a partir do Afonso de Aragão. Mas Afonso de Aragão era inimigo, no início, um inimigo velado do Cesare Borgia, e depois, cada vez mais, um inimigo concreto, um rival do Cesare Borgia. Mas enquanto o Afonso de Aragão, porque talvez não fosse tão astuto quanto o Cesare, ia perdendo o poder, o Cesare ia crescendo, ia crescendo. E aí é interessante porque o Giuliano, como ele queria poder, como ele queria crescer, ele queria o paraíso na terra, como quase todos na época que não encontraram um fundamento maior para a sua existência, ele então trai o Afonso de Aragão para poder ficar com o Cesare Borgia. E o Cesare Borgia, ele aceita o Giuliano pelos talentos, né, acaba se afinizando com o Giuliano, no início com o pé atrás, porque veja, se ele traiu o antigo senhor dele, ele também pode me trair. Ele então ficava com o pé atrás com o Giuliano, mas com o tempo os dois foram crescendo
a amizade, etc. E o Giuliano acaba se tornando o chefe da guarda do Giuliano, do Cesare Borgia. Então, além de tocar laúde, ele era o chefe da guarda do Cesare Borgia. E, consequentemente, ele acaba criando alguns problemas para a própria existência. O primeiro problema, o uso da própria sexualidade totalmente devassa. O segundo problema, o uso do talento bélico ao encontro do talento bélico do Cesare. Então, a devassidão, né, do território, incluindo ali Assis, que é próximo, viu sangue derramado pelo próprio Cesare e pelo próprio Giuliano, que era chefe de sua guarda. E tudo isso vai criando um débito muito grande para esses espíritos envolvidos nesse momento da história tão doloroso, tão difícil, e que traz tantas consequências para tantas pessoas ainda hoje. Nesse sentido, um outro débito é o uso da inteligência, né? A inteligência para a astúcia, a inteligência para o mal. A força física para o mal, a sexualidade para o mal, a inteligência para o mal. Uma vida, portanto, de engano, uma vida de ambições muito patéticas, muito aquém do que a gente precisa ambicionar. E essa vida começa a se desestruturar na existência quando, ainda na corte, ele tocava para a corte, etc., ele vê uma jovem com a beleza do Mediterrâneo e ele se apaixona, mas não era tão difícil ele se apaixonar, né? Ele se apaixonava com muita facilidade. E essa paixão, porém, fala de outra existência, mas eles não sabiam, né? Eram espíritos afins, só que os dois muito ambiciosos, como conta Victor Hugo, pela mediunidade do Divaldo Franco. Dois espíritos que tinham vinculação, Grazia e Giuliano, mas muito ambiciosos, porque ele tinha conseguido o que ele achava que podia, mas ela vinha para a corte querendo ser rainha, né? Ela não queria outra coisa, queria ser só rainha, né? Então, como ela queria ser rainha, ela também fita o menino, os dois se conectam, mas quando ele vai falar, e ele achava que ia conseguir conquistar, porque até então ele não havia conquistado, deixado de conquistar ninguém, ela dá um não, né? Ela diz não. E fala assim, o que é que você tem para me dar, além da tua alaúde, além do teu instrumento e da tua esgrima, porque o meu desejo é ser rainha. Então aquilo foi como um punhal, né, dentro da vaidade excessiva desse jovem narcisista, que ele fica obsessivo, né, porque ele nunca tinha recebido um não. E ali ele fica obsessivo para poder conquistar a moça. E aumenta as investidas, mas como ela também era muito ambiciosa, ela não cedia. E acabou, apesar de ser da corte da Lucrécia e de ter muita amizade com a Lucrécia, acabou cedendo também aos caprichos do Afonso de Aragão, né? Porque veja quantas traições, quanta coisa elevada, né, que acontecia na corte. Então, eu fui da corte, problema. Só se foi a corte de Deus, né? A corte de Jesus, aí pode ser, e olhe lá, porque até muitos da corte de Jesus não conseguiram entender, né? Mas a corte humana, meu amigo, do rei, da rainha, tal, ou se a gente foi, né? Estamos aqui, estamos nessa. Então, ela foi da corte, né? E depois de muita investida, ela cede ao Afonso de Aragão, acaba engravidando, e para poder calar aquela situação, Afonso de Aragão mata a jovem Grácia. E Giuliano fica com uma fúria enorme, e como agora ele tinha poder, porque ele era da guarda do Cesare Borgia, era o chefe, e havia conquistado muitas terras, né, em nome do Cesare, ele volta toda a sua fúria para o Afonso de Aragão, e causa ali um problema grande, porque o Cesare, muito astuto, sabia que tinha que matar na hora certa, né? Não podia ser assim, matar visivelmente. Então, o que ele faz? Ele pede para que o Giuliano vá até uma outra cidade, ainda na Emília-Romana, porque muitas dessas coisas aconteceram em Roma, no castelo de Sant'Angelo, que tem sempre uma construção, né, ali naquele castelo ao longo dos séculos, né? Na Roma,
papal e na Roma também, dessas cortes todas da época. Então era entre Roma, a Emília Romana e essa região do norte. Para poder não dar maior problema, o Cesare manda o Giuliano ir para outra cidade, né? E ele próprio cuida da execução do Afonso de Aragão e elimina o principal rival e domina sozinho. Por isso que Maquiavel e por tantas outras coisas, ele enaltece a figura do Cesare Borgia. Nesse caminho que era de renovação, ao momento em que o Giuliano, cansado, porque quando nós estamos apenas com os prazeres da vida, nós ficamos cansados, né? É como uma água salobra, e ela dá mais sede. Em algum momento ela vai dar mais sede. Ela não mata, não sacia a nossa fome, não sacia a nossa sede. Em algum momento a gente vai ter um cansaço. E é muito interessante o cansaço, porque o cansaço, às vezes, é a porta de entrada para a mudança positiva. Um compositor brasileiro, Renato Russo, diz assim: muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Mas também, algumas mudanças positivas nascem do cansaço, porque a maior parte das guerras, até hoje, elas foram terminadas pelo cansaço. Pelo cansaço, não foi pelo amor, assim. Poucas guerras conseguiram ser cessadas com uma presença da Joana d'Arc. O amor em presença, o amor em pessoa, né? Ali terminando. Como o Gandhi, a maior parte das guerras é o cansaço das duas partes, juntando os cacos, juntando os destroços e vendo que tá bom. Geralmente, quando os tiranos são mortos e a população consegue se livrar da tirania. Então, era isso que estava acontecendo com o Giuliano. Ele estava cansado. E esse cansaço fez com que ele dormisse, os benfeitores espirituais pudessem estimular a sua memória de mudança, e ele volta como que num oásis, diante daquele deserto que era a sua vida, com vontade de mudar. Uma vontade inicialmente legítima, sim, porque foi o contato de alguns benfeitores que, não sei bem o motivo, o ajudavam. Por algum motivo, ele deve ter feito minimamente algo de bom, porque nada se perde, né? É impressionante, nada se perde. Mesmo uma vida devassa, se você tem algo de bom, esse algo de bom gera cansaço, e o cansaço é o toque de Deus para a gente mudar. Ele acorda com um oásis, com vontade de mudar, mas ele não conhecia o amor, ele conhecia o sexo, ele não conhecia o amor maternal, ele conseguia conhecer o prazer. E quando ele vislumbra uma outra mulher que se sente conectada, embora tivesse a idade de ser a sua mãe, ele se apaixona por essa mulher e ele fala assim para ele: agora ela vai ser minha. Não vai acontecer como a Grácia. Se ela não for minha, ela não vai ser mais de ninguém. E faz toda uma investida nessa condessa, que era viúva. Ela era viúva oficialmente uma única vez, era condessa, uma pessoa muito nobre, que tinha inclusive um padre como o seu conselheiro, uma pessoa muito nobre. E, obviamente, ela queria um outro aspecto da vida, né? Não que fosse errado se relacionar, mas ela queria outra coisa da vida, já tinha outras ambições, essa condessa, já tinha sofrido muito na existência, não só a viuvez, mas outras situações que se desdobrariam. Então ela diz não, e conforme ela diz não, o menino fica enlouquecido, arquitetando, nessa altura já obsediado que estava, arquitetando planos para poder dominá-lo. Até que ele faz isso, né? E prende a condessa com a sua filha, Beatrice, no livro, num local, né, perto da cidade de Ferrara, prende no local e fica ali, né, uma semana colocando pouca comida para que elas pudessem ficar cansadas. O Victor Hugo narra ao Divaldo Franco o cheiro, leva o Divaldo a ver a cena, e ele me fala assim: meu filho, o cheiro era horrível, o cheiro das velas caindo, da podridão do local. E ele então, enlouquecido, bota essas pessoas e acha que ia conseguir obrigar a condessa a amá-lo. Ninguém consegue obrigar o outro a amar. Nós não podemos comprar amor, podemos comprar relações, mas amor, de fato, nós não compramos. É como credibilidade. Credibilidade não se compra, se conquista. Amor também se conquista. Evolução se conquista. Não dá para comprar um terreno no céu para poder comprar a garantia de evolução. A gente acha que não faz mais isso, mas até hoje ainda faz uma certa
um certo escambo, assim, com o alto. Agora, embora a credibilidade ela não se compre, infelizmente ela pode ser vendida. E quando a gente vende credibilidade, a gente não consegue conquistar tão rápido, porque é preciso fazer um novo esforço de poder reconquistar a credibilidade que nós vendemos. E é importante perceber, na era em que Mamon grita tão alto aos nossos olhos, aos nossos corações, o paraíso na terra fala tanto para as nossas almas, de forma sorrateira, sutil, ele vai nos distraindo do objetivo principal, que não é uma queda, um erro, não é isso que nos tira a credibilidade. É a vaidade de permanecer no erro e não ter humildade de refazer. Aí nós vendemos a nossa credibilidade. Então, nós não podemos comprar amor, não podemos comprar essas coisas tão transcendentes da vida. E que depois de uma semana, quando ele entra, ele fala com a condessa: eu irei matar a sua filha, porque sem filha você vai ficar sozinha e vai aprender a me amar. Veja que loucura, veja que obsessão, falando da própria obsessão interna. Então ele tira um punhal, vai ao encontro da filha da condessa, e quando vai matar a filha, a condessa, como a mãe, vai na frente da filha e se interpõe. E quando ele vê, o punhal estava no peito da condessa. Aquele momento é um momento marco para a vida desse jovem, porque aquela dor, né, aquela situação tão extrema dele estar vendo aquela mulher que ele amava, embora não soubesse o que, ou porquê, ou como, ele vê caindo no braço. E quando ela cai no braço, um trancelim, que tinha um símbolo da cidade de Rédio, cai do peito dela. Ele lembra da própria cidade e pergunta: você é do Ducado de Rédio? E ela fala: sim, eu sou. Antes de ser a condessa e o nome dado no livro Isabel Lunardi, eu fui casada com outro conde que tentou me matar, mas eu consegui salvar o meu filho. E quando ele percebe, nesse complexo de Édipo freudiano, bem patológico, ele percebe que é a mãe, que ele havia se apaixonado e havia matado. E ele fala assim: és a minha mãe. E ela então cai em si, percebe que era ele e agora entende a vinculação que os dois tinham e fala para ele: que Deus te perdoe, eu te amo. E pede perdão ainda por tê-lo abandonado. Ali ela morre, desencarna, e o jovem não tem coragem de enfrentar, porque quando nós temos o ego muito frágil, como nós temos uma autoestima muito baixa, nós hipertrofiamos o nosso narciso interno, o nosso ego, para esconder a nossa fragilidade. E diante das broncas da vida como essa, esse ego superinflado não consegue ter forças, porque no íntimo ele esconde uma grande fragilidade. Toda vaidade esconde uma grande fragilidade. Toda grande vaidade esconde uma grande fragilidade. Porque só a humildade é forte. Só a humildade consegue dizer do que nós somos e, portanto, segurar-se nisso que nós somos e transcender a nossa existência. Portanto, ele pega o punhal e, tresloucado, obsequiado, ele tira a própria vida, cometendo o suicídio. Era tão novo, 25 anos de idade, tão novo, e o destino espiritual completamente diferente. Enquanto aquela condessa, a sua mãe espiritual, consegue evoluir desde 1500 e traçar uma trajetória iluminada, que iremos lembrar mais na frente. Esse jovem, quando desencarna, o seu perispírito estava completamente deformado. E não só isso, as antigas vítimas o perseguem, os estavam aguardando. E ele sofre não só mudança perispiritual, decorrente da própria devassidão, como também a obsessão espiritual.
também consequência da própria devassidão que fez naquela região, inclusive tão santa, perto, e inclusive naquela região de Assis. Então, 200 anos ele fica obsediado, preso, né, totalmente desfigurado, cerca de 250 anos, com tentativas de reencarnação mal sucedidas, abortos espontâneos, porque era o perispírito muito alterado. E aí, nessa trajetória, é interessante perceber que quando a mudança perispiritual e a obsessão é tão forte, a reencarnação temporária, nem que seja por alguns meses, já serve como um pequeno remédio. Então, se o abortamento vem de forma espontânea, obviamente é doloroso, obviamente é muita dor, mas às vezes é a oportunidade não só da mãe, mas também do bebê, que estava ali um espírito às vezes que necessita passar por aquela experiência para poder ir crescendo. É doloroso a gente falar dessas coisas, mas é importante a gente perceber que a mudança, ela se efetiva com paciência. Só 250 anos depois é que ele consegue uma vida no corpo, reencarnado, ainda na Europa, mas uma vida muito tímida no sentido de possibilidades, porque ele vem com uma deficiência intelectual muito grave e uma deficiência física muito grave. Então veja o caminho do karma, da lei de ação e reação, como o Goretti colocou. Vai aos poucos, como se fosse limpando, dando a possibilidade, pelo menos, da vida. Então, a reencarnação, passada essa dor dos abortamentos espontâneos, de não conseguir uma existência, a reencarnação, por mais limitada que seja, é uma bênção de Deus, segundo a visão espírita. É um remédio doloroso, um remédio amargo, mas com certeza muito mais doce do que a amargura da vida, persistentemente na rebeldia. Porque quando aceitamos isso, nós estamos nos credenciando a uma mudança. E o nosso corpo, mesmo que por um tempo limitado de existência, ele vai sendo depurado. Ele então passa por uma existência e junto dele familiares que o odiavam porque eram antigos vítimas, portanto inimigos, que usavam inclusive, a gente está falando de um período de 1700, então usavam-no como se fosse uma atração, né, de zoológico nas feiras para ganhar algum dinheiro, a família é muito pobre. Então, tudo consequência das existências. Aí, em algum momento, depois de desencarnar, em alguma etapa, a gente pula para o século XIX, e alguma coisa, certamente essas expiações muito dolorosas fazem com que ele possa ter mais uma vez a inteligência intacta, um corpo intacto, e no século XIX, aí, ainda na Europa, em dois países principalmente diferentes, um que ele reencarna, mais uma vez vinculado à corte, mas agora como conselheiro da corte, não mais no espadachim, não mais na música, e sim usando as ideias para tentar fazer algo de bom. E também ele passa um tempo como professor universitário em outro país. E ele estuda, né? É antigo Juliano, vai estudar os fenômenos espiritistas. Ele próprio vai fazer estudos, vai lançar livro. E no final, curiosamente, veja que coisa curiosa, apesar de estudar, ele não acreditava, assim como um amigo dele, Daniel Douglas Home, um grande médium da época, não acreditava na reencarnação. E ele achava que era um dogma, não no sentido que a Goretti colocou, de um preceito, né, um ponto basilar da doutrina espírita, mas um dogma que não pode ser provado. E, de fato, provar a reencarnação é muito difícil. É mais difícil do que provar a imortalidade da alma. As reuniões de materialização, elas provaram a imortalidade da alma, né? Mas o conteúdo, por exemplo, das reuniões de materialização, eles não falavam muito de reencarnação, porque é muito difícil esse tipo de fenômeno, né? Então era um conteúdo que tinha menos, era uma manifestação que tinha menos conteúdo.
Por isso que Allan Kardec, ele é genial, e como falou Camille Flammarion, é o bom senso, foi o bom senso encarnado, e graças a Deus ainda é o bom senso que nos sustenta, porque ele teve a capacidade, ele não era o mais letrado. Você tem ali o William Crookes, que foi Sir William Crookes, você tem Alfred Russel Wallace, você tem o próprio Charles Richer, né, com pessoas que tinham um gabarito, digamos, do ponto de vista de currículo, até maior do que o próprio Allan Kardec. Porém, Allan Kardec, participando dos fenômenos físicos, ele começa a perceber que era preciso ir para os fenômenos inteligentes. No fenômeno inteligente é que a gente conseguia aprofundar o porquê da vida, o para quê da existência. E se ele fez isso, Leon Denis também o fez. E se a gente vê, por exemplo, a trajetória acadêmica de Kardec, já é uma bastante notória, mas Leon Denis era um autodidata. Do ponto de vista de conteúdos, de bagagem, de títulos acadêmicos, não era comparado com outras, por exemplo, Camille Flammarion, que era um grande gênio, mas Leon Denis tinha esse espírito sábio, né? O espírito sábio, ele até pode ter títulos, mas às vezes não o tem, para mostrar que a sabedoria, ela transcende a academia. Pode vir junto da academia, mas nem sempre vem junto da academia oficial. Então, esses seres, eles conseguiram entender a mensagem profunda e estudar e propor a reencarnação, quando uma médium, Jafé, porque esses médios eram todos profissionais, eles ganhavam. Quem trouxe um pouco diferente foi o Daniel Douglas Home, que não ganhava o dinheiro, mas ele ganhava assim uns presentinhos, etc., né? E como era presente de rei, de príncipe, eram uns presentes bem grandes, assim, ele aceitava. Mas enfim, foi um passo, né? Por isso que Allan Kardec cita Daniel Douglas Home como sendo um exemplo, né, de mediunidade autêntica, mas todos eles eram médios profissionais. E quando você profissionaliza, veja, existem várias éticas, né? A ética espírita não dá, porque a gente entendeu como Kardec, mas existem outras éticas espiritualistas. Só que o problema que Allan Kardec propõe e percebe é que você recebendo diretamente alguma coisa que vem meio que gratuito, mas quando fala gratuito, é porque a gente não consegue comprar, a gente tem que conquistar. Gratuito porque a gente não compra. Agora eu vou comprar o título acadêmico de médium. Não tem como comprar isso. Então, mas não é gratuito porque vem assim fortuitamente. É um esforço, inclusive, de existências. Às vezes, esforço de passar alguns estágios pela loucura em algumas existências, de psiquismo, como disse Filomeno de Miranda. Filomeno de Miranda, através do Divaldo, com uma reunião mediúnica, me disse assim, falou assim, diga para ele, para minha esposa Paola, que a história do pensamento humano é a história do pensamento esquizoide. E só depois, né, o pensamento se liberta. Ainda estamos tentando entender como criar essa trajetória. O que é o pensamento esquizoide? No início, tantas coisas ruins que a gente faz, a gente acaba pensando em nós e ficamos, portanto, ensimesmados. E o pensamento esquizoide simboliza, né, esse pensamento adoecido. Então, não é gratuito no sentido de ser fácil, mas é gratuito porque a gente não consegue comprar. E quando a gente faz fenômeno sempre pagando, podemos acontecer o que aconteceu com Eusápia Paladino, uma médium notável, não só médium, mas também paranormal, porque fazia efeitos de paranormalidade, italiana. Só que estudada por vários cientistas, mas como ela ganhava, né, ela era curiosa, porque ela tinha um fenômeno autêntico, né, era um espírito um pouco mais bruto, assim, mais simples no trato, e às vezes dava uma inventada nos fenômenos. Então, todos os cientistas que estudaram a Zapa Paladino perceberam que ela inventava fenômeno e também que ela era uma mediunidade muito autêntica. Por quê? Porque tem ali, ela ganhava o dinheiro, ia ter a sessão, às vezes o espírito talvez não viesse, mas ela tem que dar o resultado para quem está pagando. E o espírito não veio, então ela faz ali feito aquela médium do filme Ghost, né?
É mais ou menos ali, naquela médium. É mediunidade, mas às vezes ela dá uma esfarrapada, né? Ou uma farrapada na mediunidade. Por isso que a ética espírita coloca a mediunidade gratuita nesse sentido. Então, uma médium, Jafé, que contribuiu para a codificação, à época ela fica assim com raiva, né? Porque ela queria ganhar os direitos autorais do Livro dos Espíritos, né? Ela dizia que contribuiu com 1/3 do Livro dos Espíritos. Isso causou um problema. Ela saiu escrevendo, inclusive, para alguns cientistas. E esse jovem foi um deles que meio que acreditou e até assim em público fala contra Allan Kardec. Mas curiosamente ele estudou os livros de Kardec, né? Contemporâneo que foi, traduziu para outra língua os livros de Kardec, como outros livros, e no final da existência dele, ele se torna espírita. Mas quando se fala torna espírita, foi alguém que, pela inteligência, ainda perceba, ainda fica em algumas intrigas, mas não intrigas gigantes, né? Não faz uma astúcia, mas consegue, com a sua inteligência, direcionar todo o estudo, toda a sua vida, inclusive dinheiro, para poder financiar jornais, financiar todo um trabalho dentro dessa perspectiva espiritualista, para, no final das contas, ele, chegando no final da existência, desencarnar espírita convicto e com a fé convicta. Alguém que, pela razão, pela ciência, faz o pulo da fé. Porque é curioso, eu tenho visto isso, a fé, ela não vem assim com uma quantidade, sabe? Quanto mais eu estudo, tem um momento que você tem que dar o pulo do gato, né? É um termo para quem cozinha. Não tem assim um segredo da cozinha, né? Que a receita que você faz nunca fica igual que outra pessoa faz, mas a outra pessoa jurou que deu toda a receita para você, mas ela não falou assim os pormenores, né? Como é que você vai fazer? Então tem alguma coisa que é qualitativa, é alguma mudança que é uma virada de chave para sair da razão e entrar no campo da sensação, da emoção, na realidade, da convicção pela confiança, que confia mesmo sem saber como. Aí vem o complemento da fé. A gente sabe, mas não tem certeza como, não tem certeza como vai ser. Eu costumo dizer que a fé é uma certeza incerta. Ninguém espere com fé ter totalmente a resposta. A gente tem as nuances da resposta. A gente tem uma visualização geral, mas não temos exatamente tudo, porque isso aí seria muito mais razão, né? O mérito não é saber porque você deduziu cientificamente falando. Isso aí é só inteligência, né? Porque você tem todas as evidências e você nega, é burrice. Né? Inteligência é você ver as evidências e conseguir, então, entender. Mas a fé é transcender um pouco mais. É transcender um pouco mais. Eu acredito que, de certa forma, é mais inteligente para nós acreditarmos do que não acreditar. Então, se a gente não tem essa força da fé, eu fico pensando, rapaz, é mais inteligente perdoar do que odiar. Porque todo mundo que está bem na vida perdoou. Então não é possível. Entende? Então perdoe não porque você é bom, mas porque você é inteligente. Né? Ame não porque você é amoroso, bom, evoluído, só porque você é inteligente. Tem um pouquinho mais de inteligência do que ontem, né? Já não é tão, desculpe o termo, burro, né? Então, ir por esse caminho é um pouco mais inteligente, porque todo mundo que está bem, você vai ver na história das pessoas, as histórias das pessoas, elas estão aí, né? Transformando-se, e essa transformação vem por esse caminho. Encontramos, então, o antigo Juliano, com essa obsessão, essas reencarnações, reencarnando e como se com a ciência reeducando um pouco, a gente pode pensar, né, agora que ele tem a ciência da fé, ou a fé através da ciência, agora ele vai conseguir ter um novo momento, ele virou um benfeitor, de forma alguma. Ele se habilitou para poder fazer alguma coisa, e essa alguma coisa veio na outra existência. Quando no início do século passado, ele se reencarna com o nome de Lúcia no livro, outro nome na realidade, no sul do Mato Grosso.
e reencontra algumas pessoas que tudo isso eu não só posso, como foi pedido para que falasse, né? Falado pelo Divaldo próprio, Divaldo Franco. Então tem ali o Lúcio, reencarnação do Juliano, reencarnação dessas coisas que estou contando. Temos ali o Divaldo Franco, né, com o nome de Armando. Só que o livro narra uma história quando o Divaldo tem os seus 30 anos de idade e o Lúcio tem os seus 16 anos de idade. E ali o Divaldo vai fazer uma palestra, né, convidado pela antiga condessa Isabel Lunarte, agora reencarnada com o nome de Maria Edvirgem Borges, o nome real dela, uma grande espírita do Mato Grosso, inclusive fundadora, né, presidente da Federação do Mato Grosso do Sul, uma história fantástica de alguém que vai se evoluindo, né, que vai crescendo. É amiga do Divaldo, ela encontra o Divaldo numa conferência de jovens e pede para que ele vá até o Mato Grosso, o sul do Mato Grosso, porque o Mato Grosso não era dividido ainda, fazer uma palestra, e ele então vai no Centro Espírita Discípulos de Jesus, que tem uma história curiosa. Quem fundou foi um espanhol, amigo da Amália Domingo Soler, médium do livro Memórias do Padre Germano, que diz para ele: você vai se mudar para as terras da América, e no ponto que você ficar, no tempo que no local onde você se estabelecer, você vai fundar um centro espírita. Então ele se estabelece lá no Mato Grosso, no sul do Mato Grosso, em Campo Grande, e funda esse centro espírita, Discípulos de Jesus, que existe até hoje. E quando a Maria de Virgem Borges, jovenzinha ainda, ela está começando a conhecer o espiritismo, ela está andando pela cidade, encontra esse centro aberto, não tinha atividades naquele dia, mas o centro estava aberto, porque esse senhor, já um senhor com a idade avançada, ele estava limpando o centro, e ela entra, e ali há o reencontro daquelas figuras, né? E ela se torna a continuadora daquele trabalho. O marido dela, que era da aeronáutica, era militar, ele vem a desencarnar muito cedo, e ela mais uma vez passa por uma viuvez, e todo o seu tempo ela se entrega ao bem. Presidente desse centro, fundadora de um hospital psiquiátrico que existe até hoje, fundadora de um educandário, de uma escola que existe até hoje, presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Amiga, quando o Divaldo ia, ele falava assim: meu filho, quando eu ia para lá, ela me tratava como uma mãe, uma pessoa extraordinária. Conhecia o Chico, não sei a proximidade profunda, mas o Chico psicografa a mensagem do esposo dela no além-túmulo, revigorando-a e colocando. Mas veja a trajetória desse ser, que não começa ontem, começa há pelo menos 500 anos, como aquela condessa, né, que consegue, mesmo na dor, perdoar o seu algoz, entendendo a perturbação que ainda lhe dominava. E aí, desde então, ainda ajudam, né, como mãe espiritual, como esse espírito que protege aquele que chega primeiro e vai tentando trazer os retardatários. Quando ele é convidado, Divaldo Franco, ele narra uma cena bem bonita, porque estava um jovem, o Lucien, no piano, tocando Chopin, porque ele havia sido um prodígio na música, né? Com 5 anos de idade já tocava. Era um antigo músico que retornava agora com a música, intercalando uma existência mais científica, e a música, desde cedo, ele tocava, e havia ganho um prêmio de Chopin Internacional, acho que 2, e havia ganho também uma bolsa para estudar em Varsóvia, piano. E ele tocou, né, naquele momento em que se cultuava a boa música, que vai voltar a algum momento, se Deus quiser. Ele entra e fica encantado com aquele jovem, e ele fala assim: de onde eu conhecia aquele jovem? De onde eu conhecia esse menino? Porque eram 14 anos de diferença, né? 16 ele e 30 o Divaldo. Ele vai, o menino vai ao encontro do Divaldo, ali trava 5 minutos de conversa, que nunca são 5, né? 5 minutos. O Divaldo já era um pouco, estava começando a ficar mais conhecido, e o Lúcio pede assim: olha, eu posso falar 5 minutos com o senhor?
E desses 5 minutos foi 1 hora e foi um contato durante toda a existência. Porque ele dizia assim: eu irei unir. Ele era de juventude espírita, embora a família não fosse espírita, ele que já tinha se tornado espírita na vida anterior, no final da existência, ele já reencarna e nasce rapidamente, conhecendo a Edvigem Borges, se torna espírita muito novo, se torna palestrante, trabalha na evangelização, é oriundo da evangelização, né? E ele queria juntar a música com o espiritismo, e ele falava assim, ambicioso, né? A ambição mudada, mas era a mesma ambição. Eu irei mudar o mundo, né? É melhor do que destruir o mundo. Mas era aquela ambição do jovem, né? De unir a música com o espiritismo e depois ir para a medicina também. Eram os 3 interesses daquele jovem, daquele menino de 16 anos. E ele ia ganhar a bolsa em Varsóvia, mas ele fala assim: eu não irei, porque eu tenho essa vontade. Irei continuar os shows, né, os concertos, e quando eu tocar, as pessoas vão para o concerto, e no outro dia eu faço a palestra espírita. E vamos juntando a música e a palestra. Chamo pela música e no outro dia faço a palestra e mostro o espiritismo para as pessoas. E a gente vai viajar o mundo. E acho que ele queria, né, ter esse contato, ele que era antigo amigo de outra existência já com o Divaldo. Ali eles travam um contato, mas curioso, vendo a história espiritual, a razão, né, trazendo o desejo da fé, trazendo a vontade de trabalhar, mas inicialmente achando que o trabalho era nos palcos do mundo, tocando ou fazendo palestra, ou fazendo alguma coisa assim, que não deixa de ser sempre uma exposição, não é? Porque você fica na linha de frente. Mas nem sempre é aí o palco da vida que nós precisamos ter. Quem sabe é Deus. E como Deus sabe tudo, e a lei de causa e efeito nos mostra tudo, muito jovem ele vê o seu corpo com lepra, hanseníase. Isso impacta o Divaldo, porque o Divaldo Franco também podia ter lepra nessa existência, e quando ele recebe a carta do Lúcia, porque a Virgem Borges fala assim, mande mensagem para o seu amigo, fale, peça ajuda. Ele que já estava no leprosário de Pirapitigui, em São Paulo, Itu, ele então manda e o Divaldo fica com impacto. Como aquele menino estava com lepra. Aparece para ele o Jesus Gonçalves naquele momento. E o Jesus, então, aparece todo deformado, como havia desencarnado pela lepra. E depois aparece com toda luminosidade. A partir dali, o Divaldo começa a visitar leprosários. E o Jesus fala uma coisa muito interessante, meu filho, né, Divaldo, você já é um leproso também. Você já tem a lepra na sua alma, no seu perispírito. Depende de você que essa lepra venha ou não para o seu corpo. Eu acho bonito ler esse livro Sublime Expiação, do Victor Hugo e Divaldo Franco, para vermos o Divaldo no início, com 30 anos de idade, né? E sabermos hoje, 67 anos depois, o que é que esse ser consegue, né? Não só que consegue, que ele conseguiu as suas dúvidas, né? A sua solidão, a sua renúncia. Porque só com renúncia nós conseguimos alguma mudança em nossa existência. Então, eles se tornam amigos, né? Continuam a amizade, na verdade, e a partir dali eles se escrevem todos os dias. E mesmo quando o Divaldo vinha para a Europa, ele, na verdade, não se escreve todos os dias. Toda semana eles se falam pelo telefone, mesmo quando estava na Europa, ele falava com esse amigo que vem a passar uma expiação muito difícil, porque a lepra, às vezes, é uma doença oportunista, facilita doenças oportunistas. Então, embora no livro não tenha descrito, o Divaldo me disse assim, meu filho, no final da vida, depois de 12 anos lá no leprosário de Pirapitigui, o jovem, né, o Lu, meu amigo, ele já não tinha quase braços, porque havia sido amputado, os dois, ele já não tinha quase pernas, havia sido amputado, e ele também já estava sem voz, e com cegueira.
Então ele estava um pouco de gente, meu filho. E no final, quando ele me ligava, já era ali a enfermeira, que era uma freira, que botava o telefone para a gente poder falar. Como foi na última vez? Porque aos poucos ele não conseguiu ir tocando, né? E aí ele começou a escrever poesias e publicou livros, né? E isso ele foi ganhando algum mérito. Mas que coisa curiosa, né? A fé vindo pela razão e nos habilitando a uma expiação. É uma coisa curiosíssima que só conhecendo doutrina espírita a gente pode entender, porque senão vira masoquismo. Com doutrina espírita vira libertação. Com doutrina espírita a gente entende que Deus equipa a nossa intimidade para depois resgatar. Veja que de 500 anos depois, resgatar a lepra na sua completude, cânceres, enfim, amputações, podendo o espírito um pouco mais fortalecido aguentar o peso dessa expiação que o Victor Hugo chama de sublime, porque foi resignada. Toda vez que nós nos resignamos, a gente consegue fazer algo de forma sublime. E me chamou muita atenção esse livro. Quando eu li, eu chorava bastante, né? Como se, porque quando você lê Paulo e Estevão, você geralmente, se você é trabalhador espírita, você chora, mas assim, porque você fica impactado com a força de Paulo, impactado com a força de Estevão, impactado com o amor de Abigail, com a força de Pedro, que me impacta muito, né? Aquela mudança de tanta gente do bem que você fica assim, querendo ser eles, né? Se Deus quiser, eu vou poder ser daqui a 1000 anos, né? A força dessa galera toda. Mas esse livro era diferente. Eu lia e me sentia aquele jovem, né? E por isso que naquele momento, 19, 20 anos, veio toda uma lembrança de composições, não lembrança. Quando você tem uma lembrança reencarnatória, é como se fosse um flash. Você tem a certeza, tem a convicção, e às vezes algumas habilidades elas vão mais para fora. Eu já estudava música, mas ali eu compus, naquele momento, uma sinfonia do átomo ao arcanjo, cerca de 45 minutos de música para orquestra, que até hoje eu olho as partituras, não tenho conhecimento para poder compor. Compus uma trilha sonora para esse livro, né, que eu botei o nome para questão de direito autoral, de Libertação. E as duas hoje estão no Spotify, disponíveis, mas ficaram guardadas cerca de 19 anos. Porque não eram obras assim, eu mandei para o Divaldo na época, a gente se lançou CDs para ajudar o centro espírita, que eu ajudava, lá o COC, então fazia palestras e vendia os livros e doava. Mas depois, enfim, o CD foi embora, eu não vi mais o porquê e fui guardando essas músicas, guardando. E tem várias músicas lá guardadas. Recentemente comecei a colocar um português, João Paulo Peças, né, cantou uma música que a gente fez, está no Spotify. Porque tudo tem o seu tempo. Mas naquela altura, eu me lembro de ver o Jesus Gonçalves, mas como era um espírito meu famoso, eu fiquei na minha, calado, né? Me lembro de psicografar mensagens. Me lembro de um sonho que tive vendo um local grande, que já estava construído, mas que tinha um local menor, dentro desse local maior, que estava passando por uma mudança. E eu me via lá, né, naquele local, um pouco mais velho, mas jovem ainda, de certa forma liderando esse local que estava sendo transformado, e narrei para o Divaldo. Porque essa visão veio numa palestra espiritual, estava o Divaldo falando e a Joana de Ângeles do lado. E quando ela me chama para falar, vem a cena completa do que eu estou descrevendo, mas não consegui guardar nenhuma fala dela. É um espírito tão bom, né? Tão iluminado, é uma santa, né? Santa Clara, que particularmente não acho que temos assim mérito de poder estar em contato. Mas acho que a misericórdia divina nos dá a oportunidade de diminuirmos a devassidão interna no contato com esses espíritos, que têm uma feminilidade que nos mostra uma outra perspectiva, que guarda uma sexualidade ela equilibrada, evoluída, uma cognição equilibrada, evoluída, uma fé equilibrada, evoluída, que vai nos colocando para cima. E eu falei para o Divaldo, ele falou, meu filho, eu não sei
revelar o seu sonho, não sei decodificar o seu sonho, mas eu acredito que tem uma vinculação, porque a benfeitora vela pela sua reencarnação e cuida de você. Eu fiquei com aquela informação guardada, falando hoje, mas fiquei guardado 19 anos, porque eu acho que na vida a gente tem que fazer as nossas trajetórias. A gente tem que criar as nossas couraças, os nossos amadurecimentos, as nossas trajetórias. E não, desculpe, me desculpe a expressão, dar uma carteirada espírita, né? Tipo assim, ó, eu tenho tal função porque tal pessoa mostre, trabalhe. Se o teu trabalho mostrar algo, que bom. Se não mostrar, não tem problema. Porque a principal passo reencarnatório que eu pude dar não foi na tribuna, foi no leprosário. Não foi visivelmente, foi no manicômio de lepra. Ou seja, foi podendo aprender na prática o que é resignação, paciência, e com paciência esperar o tempo certo nesta existência para poder dar outros passos. Mas, curiosamente, só 19 anos depois veio a clareza de que se tratava da minha existência. Quando eu falei na Mansão do Caminho, a história toda, mas falei assim numa terceira pessoa, não cheguei a falar porque não sabia claramente, né? Tinha feito a música, e que médium, né, o Divaldo, que médium seguro, maduro, terapeuta, tudo na hora certa. Ele me conhece há muito tempo, sabia, mesmo que no Evangelho no Lar eu contei a história, assim, como se o Lúcio fosse, como se Lúcio fosse um espírito guia, sabe assim, não sei, mas um guia sim, sabe? Mas assim, um espírito que ajudasse para as composições e tal. E aí, psicografei a mensagem do Lúcio, poesias grandes que eram do meu inconsciente, era animismo, né? Fiz essa música e percebi a intuição do Lúcio, porque era um lampejo reencarnatório. Às vezes vem uma mensagem do inconsciente que é um lampejo reencarnatório, né? E a gente tem mostra uma potência que a gente nem sabia que tinha, né? Ou maior do que a gente sabia que tinha. Mas ao mesmo tempo psicografava mensagens, como por exemplo de uma benfeitora chamada Dona Niná, que foi fundadora lá do centro que eu nasci. E sabia que era dela porque na reunião, né, mediúnica, outros médiuns, eles captaram que era ela quando eu psicografava. E sem se falar, os dois captaram a mesma entidade. Mas eu guardei essas mensagens e há pouco tempo, né, nunca o Divaldo me falou sobre ela assim, eu nunca perguntei também, porque eu não pergunto. Muito pouco eu pergunto, porque eu acho que é mais inteligência minha, que eu não quero saber a resposta, né? Mas é porque eu também sou discreto, eu acho que tem um pouco de discrição minha. Eu não fico perguntando, eu espero que venha, sabe? Porque eu acho que quando vem natural, eu tenho mais convicção, né? Eu ainda sou um espírito muito necessitado de provas, assim. E aí, quando vem espontaneamente, eu acho que é uma prova que a gente tem para confiar mais em nós mesmos. Então, na mediúnica, participando da mediúnica dele, eu senti a presença dessa benfeitora e ele me falou assim, meu filho, quem estava era a Niná, que ele acompanha. Aí eu falei, ah, tio, por isso que eu já psicografei a mensagem dela, exatamente, você captou certo. 19 anos depois, para confirmar, assim, com firmeza, né, algum tipo de mediunidade. E mesmo assim, cada um tem o seu papel, não necessariamente são, assim, são mediunidades psicográficas de mensagens gigantescas. Às vezes é uma mensagenzinha para você, um versozinho para você, que coisa boa, né? Anima a tua alma, anima o teu ser. Isso vai trazendo convicção, vai trazendo resposta, mas tudo no seu tempo certo. Então, quando eu percebi e pude voltar ao passado, ele falou: agora que você voltou naturalmente ao seu passado, e esses passados, alguns que não estão lá no livro, a gente vai poder conversar abertamente. Então, eu queria dizer que a esperança é um ato que se faz com paciência, mas que se faz. A esperança é um ato que se faz com resignação, mas não de forma passiva, esperando que os outros evoluam por nós. Nós é que precisamos fazer um pouco a nossa parte. E se algum trabalho, algum tipo de revelação, algum tipo de coisa, nesse sentido, se abre na nossa porta, não é porque nós somos, assim, benfeitores. Porque se, assim, você fosse um benfeitor, eu fosse um benfeitor reencarnado, né,
seria bem diferente, entendeu? Nós somos tarefeiros. Quando a oportunidade se apresenta, é porque nós somos convidados ao trabalho. Quando o trabalho se realiza, nós podemos fazer como a Maria de Virgem Borges, né? Como o próprio Divaldo Franco, que reencarnado, sinceramente, já é um benfeitor de muito de nós, né? Pela maturidade, pela sabedoria que tem, pelo contato que eu vejo diária, né? Toda vez que vou lá, eu vejo essa pessoa. Não é uma idealização de quem viu por fora, mas de quem convive e vê a descrição, a vida, aí eu diria, franciscana mesmo. Uma vida simples, né? Não com o hábito do São Francisco, mas com a simplicidade do São Francisco. E aí a gente pode pensar, poxa, será que é loucura da minha cabeça? Porque veja que coisa, eu como psiquiatra, eu tenho falado já, né? Porque o Divaldo falou, eu falei já que escutei vozes, que vi coisas, que psicografei e que tem agora revelações de outra reencarnação, delírio, né? Então, delírio, vozes. Só falta algum psiquiatra me diagnosticar, né? Mas ainda bem que eu estou do lado de uma, a Paola, né? Ela é psiquiatra e ela já disse que eu estou razoavelmente saudável, né? Mas se for loucura, eu fico assim pensando na Mansão do Caminho, né? Como falei lá. Pai, que loucura boa, né? Uma loucura que eleva, uma loucura que ensina, uma loucura que nos dá resignação, né? Se for uma loucura, eu gostaria dessa loucura diagnosticada e o remédio da fé aumentando ela, né, ao invés de diminuir isso. Porque Platão, ele vai dizer no livro Fedro, que existem dois tipos de loucura. Uma loucura que nos derruba, é a loucura propriamente dita, e a loucura do amor. O amor é uma loucura. Veja que Francisco de Assis foi taxado como louco porque ele deu as coisas. E é um tipo parecido de loucura, né? Porque a gente vê Ave Cristo. É muito interessante ver Ave Cristo. 2 séculos depois da vinda de Jesus. E aí você tem uma série de conversões. Você tem as personagens principais, mas são vários personagens que se convertem para o cristianismo. E alguns se convertem para o cristianismo com arrependimento. E o arrependimento é tão grande que eles ficam culpados por toda a trajetória, mas eles entendem, né? Eles entendem que algo deve ser mudado. E aquele arrependimento, aquela conversão, leva-os para o suicídio, muitas vezes. Aí a loucura. Mas a questão mística, a questão da fé, como é uma coisa inconsciente, às vezes ela brota de novo na nossa consciência, e a gente, com esse arrobo de fé, às vezes caímos nessa questão da loucura. A loucura é impaciente. Todo sintoma psiquiátrico é impaciente. Não existe, assim, um sintoma psiquiátrico que é paciente, né? No sentido de esperar. Ele é inquieto, né? A sintomatologia psiquiátrica, ela paralisa, ela causa uma angústia de inquietação. Mas os outros que caem na loucura do amor, a loucura de Jesus, eles ficam tranquilos, resignados. Então é muito interessante, eu conversava com o Divaldo, ele fala assim, pois é, uma espécie de loucura, né, meu filho? Porque veja que coisa, eu pensando assim, né, com o paradigma da Terra. Ano passado, não vou falar muito longe não, ano passado, é, um hospital de Recife me convidou para poder abrir uma parte psiquiátrica. E eu fiquei assim pensando, né? É um hospital grande, um dos maiores de Recife. Então eu ia me tornar empresário, né? Não autônomo, eu sou autônomo, mas não sou empresário da saúde. Aí fiquei pensando e falei, vai dar mais trabalho, mas eu não tenho medo de trabalho, eu estou aqui, né? Não tenho medo de trabalho. Mas não é o trabalho que eu queria, assim, ganhar mais. Acho que já estava tudo tão bom, né? Falei com minha esposa, e ela falou assim, pois é, não precisa não, né, Léo? A gente já está tão bem, tá tantas coisas, tá bom. E aí aqui entre nós, eu sei que estava gravando, mas aqui entre nós, eu fiquei tão feliz que eu falei assim, ela me ama mesmo, né? Porque senão ela queria pegar meu dinheiro, né? Aí eu fiquei assim, essa aí me ama. Aí eu renovei os votos, né? Mas é um espírito que quer avançar também, né? É um espírito que quer evoluir numa outra perspectiva. Aí eu recebi o convite de outro hospital para abrir também. E aí
Fica pensando, mas vai ser bom, porque eu posso fazer tal trabalho, não sei o quê. Às vezes se engana, viu? A gente às vezes se engana, porque vai ser bom, mas não vai ter tempo. É tanta coisa que não dá tempo, não dá para falar de tudo ao mesmo tempo. A gente tem que fazer escolhas. Escolher algo é abrir mão de outro, né? Isso é o sacrifício. Sacrifício não é uma coisa ruim por si. Sacrifício é escolher algo em detrimento de outras coisas. É sacrificante por isso, porque o nosso eu, o nosso ego, ambicioso demais, ele quer tudo ao mesmo tempo. Ele quer o paraíso do céu e o paraíso da terra ao mesmo tempo. Esse é o engodo. Veja a fala de Vicente de Carvalho, a árvore milagrosa com dourados pomos. A gente quer isso. Então, mais uma vez, disse não. Eu sou professor da Federal, mas de Pernambuco, mas também tem muitas aulas, tem muito curso pela USP de São Paulo. E também tem um salário por lá. Mas fazia tempo que eu venho me sentindo, especialmente esse ano, que eu precisava ter mais tempo para outras coisas. E aí eu falei com minha amiga, uma Lina, budista, não é espírita, professora junto comigo de lá, e falei assim, Lina, eu acho que algo vai acontecer, não sei como, nem quando, nem onde, mas eu não estou querendo fazer, não, mais uma terceira turma, né? Peço desculpas. Ela, não, eu também não, vou com você. Eu falei, ela é louca como eu, né? Que coisa, né, rapaz? Ela tá lá no Centro de Saúde Mental, né? E foi lá, ela até foi lá no evento da AME, na Mansão do Caminho, sabendo bastante coisa espírita agora. E eu falei assim, mas fulana, você tá uma budista espírita, né? E você já veio aqui, agora eu vou falar para você. Eu nunca lhe converti, não falei nada, porque meu contato com você era acadêmico. Mas você está indo para o meu espaço, então venha, né? Aí abracei ela, já que ela quer, venha mesmo, não dê só um passinho não, dê logo a perna inteira, né? Vem logo, mulher. E ela está indo. Então, a gente deixou outro vínculo que eu saí, ou seja, um pouco menos de dinheiro, né? Um curso também que dava, esses cursos que a gente faz pela internet, o curso estava tendo sucesso, não era nada pejorativo, negativo, foi o meu doutorado, uma coisa acadêmica que eu fiz, que então coloquei no mercado, ajudei pessoas, mas senti assim, poxa, agora eu quero fazer alguma coisa diferente, não quero perder tempo aqui entre nós, não quero perder tempo, eu quero ganhar tempo, né? Ganhar tempo com Jesus. E por mais que seja bom, assim, psicologia, tem tanta gente que faz psicologia, psiquiatria tem tanto psiquiatra, mas falar de Jesus é tão pouca gente, né? Viver Jesus é tão pouca gente, porque é uma proposta que, do ponto de vista financeiro, não vale a pena. Se você viver Jesus corretamente, né? Não é você usar Jesus, mas viver Jesus não vale a pena financeiramente. Não vale a pena assim porque vai ser um mar de rosas, nada. Você vai ganhar um bocado de pedra, né? Primeiros obsessores do passado. Suas vítimas, minhas vítimas, que de vez em quando, todo dia, você é um fingido, você é um mentiroso, você é fake. Porque, de fato, nós somos um pouquinho fake porque a gente não é a evolução que a gente quer. Mas não quer dizer que a gente é fake no sentido de ser manipulador. Mas eles, coitados, foram vítimas nossas. Então a gente não pode dizer, irmãozinho, não, ele é chateado com você porque você pegou pesado. Você pegou pesado. Então ele vê você mudando, ele vê perdendo o domínio. E ao contrário, além disso, ele vê que é possível. A sua transformação dá um sinal esperançoso no mundo. E o mundo e as trevas não querem esperança. As trevas querem a confusão, querem a perturbação, querem a destruição. Ele pode até se aliar, como muita gente não viu isso já, na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, você vê ali tiranos, quando estão dominando tudo rapidamente, e as trevas dando vitórias, depois vai tentar ir para o inferno, né, do inverno russo, e não consegue passar, como Napoleão também não passou, foi a própria tragédia, ele que causou a própria derrota. Então o obsessor ali ajuda, até depois derrubar todo mundo. Essa é a história. Porque a visão pessimista quer dizer que não há jeito. A visão pessimista quer dizer que nós não temos solução. No final das contas, a visão pessimista quer dizer que Deus não existe, que Deus é uma ilusão. Toda teoria, portanto, que nos diga que Deus é um delírio coletivo ou algo do tipo, já está mostrando para que veio ao mundo. Veio ao mundo mais perturbar
ajuda um pouco para poder disfarçar-se como uma teoria boa. Porque a teoria boa levanta e faz reerguer diante de situações muito dolorosas. Nesse sentido, eu também coloquei no meu YouTube de graça, falei, vou botar no YouTube, porque se eu botar uma pessoa, eu não posso obrigar a pessoa que é do marketing a fazer caridade, né? Olha, você tem que fazer a caridade para você evoluir. Faça você, né? Como eu não tenho como fazer, eu botei no YouTube, tá lá, disponível. O que é que eu estou querendo dizer? Várias coisas foram acontecendo e eu, antes de saber o que eu fiz, antes de saber o para quê, eu fui me liberando, ao mesmo tempo colocando lá no programa da mansão Jesus e saúde mental, para que Jesus fique na frente dos nossos códigos, para que nós não tenhamos vergonha de falar de Jesus. Falemos com amor, falemos com coragem, para que a gente possa, aos poucos, internalizando, porque a gente acredita em Jesus, mas fala tantas outras coisas que acaba esquecendo dele. Fala do cristianismo, mas fala de tantas outras coisas, tanta intriga, tanta confusão, que acaba ficando confuso a nossa cabeça. Porque Jesus é muito reto, é muito linear, no sentido de, olha, o teu caminho é esse, tu queres me seguir, pega a tua cruz e me segue, porque senão seria privilégio. Então, quando eu me recordei, né, dessas coisas todas, eu me lembrei da primeira vez que contei essa história abertamente, porque o Divaldo disse que era para fazê-lo, que para mim era melhor não me expor, né? Não me expor à possibilidade de estar louco, né? Na visão dos outros. Eu me lembro da Maria de Virgem Borges, então, falando para mim por situações de vida, ela falando assim, meu filho, contra o escudo da renúncia, nenhuma arma das trevas pode penetrar. Quando nós renunciamos, nós estamos com o principal equipamento para vencer a nós mesmos. Porque nós renunciamos à vaidade, renunciamos, portanto, à opinião do outro e ficamos com a opinião de quem importa. Quem tu achas que eu sou? Perguntou Jesus aos discípulos. Eu acho que uns dizem que você é Elias que reencarnou, uns dizem que você é o próprio Moisés, outros dizem que você é um profeta. Mas quem vocês acham que eu sou? Pergunta Jesus. E Pedro fala, né, na época, Simão, tu és o Messias. E é interessante que Jesus não fala, não, que é isso, né? Nem ele fala assim, olha, não se preocupe com a opinião dos outros, porque isso é muito fácil do Instagram, né? Não se preocupe com a opinião alheia, mas tem que se preocupar, porque quem não se preocupa é psicopata. O tirano não está nem aí, entendeu? Então a gente tem que se preocupar. Agora vem a lição que eu fico pensando, né? A lição de Jesus. Era importante que os discípulos tivessem a certeza de quem ele era, porque eles seriam os continuadores. Então ele fala, Simão, tu és pedra, tu falas com verdade. Era importante a opinião daqueles seguidores, não a opinião do mundo, o que é que o imperador romano estava pensando, né? O que é que Pilatos, para Pilatos ele fica em silêncio. Meu amigo, você não tem como saber, então, se você não sabe internamente quem eu sou, não vai ser a minha palavra que vai dizer. Então vem um silêncio. Mas quando Pedro internamente chega na resposta de quem ele era, se ele era rei ou não, ele diz, tu sabes, né? Bendito sejas tu, porque tu és pedra. Então, que nós fiquemos importando para nós a opinião de quem importa, a opinião das pessoas que podem nos levantar, não das nossas antigas vítimas, porque, coitados, foram vítimas de nós e não conseguiram ainda sair do próprio passado. Não, portanto, deixando que o eco do passado fixe a nossa perturbação e não nos liberte para a evolução. Entendendo as nossas dívidas, mas olhando para as nossas ascensões. Dessa forma, a escuta não deve ser apenas daqueles que bajulam, mas daqueles que amam, daqueles que falam com amor, com verdade. Porque o bajulador também é um instrumento das trevas para poder nos perturbar. Para facilitar o caminho, eu lembro de um desses. Ele me falou, quando escreveu o primeiro livro espírita sobre Sócrates, e ele, psiquiatra, né? Eu era estudante de psiquiatria ainda, acho que era estudante de medicina, inclusive, não era nem de psiquiatria, era de medicina. Era em 2008. É.
E eu escrevi o livro, publiquei, e ele falou assim, quanto é que você vai ganhar? E eu falei, não, é de graça. Mas por que é de graça? Não, porque é a cultura da ética espírita. Não quis também dar uma de evoluído para ele, entendeu? Assim, o cara não entendia, porque eu vou ficar falando. Ou seja, qual a opinião dele não me importa, né? Com tranquilidade, sem ser um narcisistazão, mas não importa muito a opinião dele para mim. Eu falei, não, é porque não dá e tal. Não, você tem que ganhar, cara. Vai, é uma carreira, você escreve bem, eu tô lá para cima. Assim que eu me formei, ele perturbado, como ele é e era, ele lança uma difamação, a primeira difamação a meu respeito, dizendo que eu ganhava dinheiro com o espiritismo. A própria boca que fala, por que tu não ganha dinheiro? Veja, a ética é gratuitamente a mediunidade. É um livro que eu pensei, que escrevi, teoricamente eu poderia, mas eu não me sinto à vontade. Eu acho que a gente tem que fazer um pouco mais, transcender mais. É tão santo esse negócio que a gente não pode, sabe, macular como se fosse uma firma qualquer, uma empresa qualquer. É uma empresa divina. Portanto, a lógica tem que ser um pouco mais diferenciada, mas a mão, né, que afaga é a mesma que apedreja. O beijo, diz Augusto dos Anjos, né? A boca que beija é a mesma boca que amaldiçoa. Então, se vem a bajulação demais, às vezes são as trevas escondidas para pegar a nossa vaidade e achar que a gente já terminou o percurso quando a gente ainda está no primeiro terço do percurso espiritual. E olhe lá, não é rebaixamento, é realidade. Nesse sentido, quando então o Mário, né, lá da mansão de Valdo, me convidou, você pode ser o diretor, o gerente médico do Centro de Saúde Mental? Que coisa curiosa, né? Porque se eu tivesse aceitado todas essas coisas, eu não teria tido tempo, porque eu não moro em Salvador, eu moro em Recife, né? Eu tenho filhos, entendeu? Tenho toda uma estrutura de vida, digamos, convencional, então tenho que ter tempo. E aí eu fiquei pensando, que coisa curiosa, né? Falei com a Paola, a gente teve que negar as coisas que não eram perturbadas. Veja, não era uma perturbação. É só porque não dá tempo de fazer tudo. E que coisa curiosa, eu e você, e ela própria, que disse que não queria abrir o hospital, quando veio a questão da mansão, ela, vamos, eu quero. Porque quem tem sede vai ao pote. É uma outra cidade, para poder ir eu tenho que ir de avião. Né? Não é minha cidade, Salvador é uma outra cidade, é outro estado. E a gente vai, não ganha nada, é voluntário, eu pago minha passagem, eu e ela, porque nós temos condições de pagar, eu não quero tirar dessa obra, é a minha forma de contribuir. Eu estou falando isso para enaltecer? Não, para dizer que existe uma outra lógica, é uma outra lógica, e pode ser uma lógica meio louca, não é? Porque como é que você deixa de ganhar, meu amigo, e você vai voluntário e ainda paga para ir? Mas é inteligência. Se você pudesse assistir assim, vai lá um trem, esse trem vai te levar para o reino de Deus. Né? O trem é caro, mas você pode pagar. E esse outro trem aqui, ele vai te dar assim, toda passeio pela terra inteiro, né? É um vale 1000 dias para você ficar. É baratinho. O que é que a gente vai escolher, né? O que é que a gente vai escolher? Quais são as nossas escolhas? Então eu fico pensando, queridos amigos, que todos nós, de uma forma ou de outra, somos que nem um homem rico, o jovem rico, porque estamos com tantas coisas no mundo, tantas coisas na terra, tantas ofertas, que temos tanto que quando vem Jesus e a gente pergunta para ele, Senhor, o que é que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? E aí Jesus fala, olha, faz esse mandamento. Não, mas isso eu já faço. Então faz esse outro mandamento. Não, isso eu também faço. Ou seja, não era um homem, não era um jovem devasso, era um jovem que tentava praticar as coisas, estava tudo corretinho assim, mas estava naquela mesmice, entendeu? Naquela mesmice, naquele mais ou menos, assim, naquele tempero meio sem tempero. E ele queria mais. Bem, quem queria mais, então Jesus fala, já que você quer mais, vai, volta, doa tudo que você tem e me segue. E Joana de Andes diz que ele nunca mais voltou. Ninguém sabe onde é que está esse jovem. Graças a Deus, a gente não precisa doar tudo assim, né? Mas precisa doar um tempo. Doar da nossa fé, doar da nossa caridade, porque nós já temos muito. Já temos muitas revelações, muitos amigos espirituais. Nós não seremos os paisagistas do futuro, porque não temos condições.
Nós não seremos o jardineiro do futuro, porque não temos condições também, mas poderemos ser o regador, que rega a planta de um jardim que já existe, mas que falta a água para ser regado. Muitos jardineiros colocaram a paisagem bonita na terra. Muitos paisagistas puderam, então, transformar esse jardim simples num jardim totalmente diferente. Falta é o regador. Falta é pessoas que reguem. E esse é o nosso convite. Nós possamos ser regadores da nossa forma, limitada, mas fazendo hoje, com renúncia, porque esse escudo de renúncia nos protege. Então, quando eu me lembrei do sonho, eu falei para o Divaldo, mas meu Divaldo, esse sonho era isso que eu estou vivendo. Se 9 anos depois, ele falou, isso, meu filho, você está vivendo hoje a concretização do seu sonho. De uma certa forma, fazendo palestras, viagens para alguns lugares, não deixa de ser o que eu antes queria fazer, né? Reencarnado 15 anos depois, em 85, já que morri em 70, podendo dar continuidade, sem nenhuma pretensão, mas com a ambição de chegar mais perto de Deus. É isso que a gente queria trazer como esperança para todos nós. Nós somos apenas o regador de Jesus, mas ser regador de Jesus já é uma grande bênção, já é uma grande oportunidade. Não porque nós somos os eleitos, mas estamos ali marcados para poder fazer algo diferente. Quando isso entendermos, sairemos da razão e entraremos na loucura do amor. Mas entendendo a mensagem divina como Castro Alves nos propôs. Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Mas buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna, é a luta bendita, em que o espírito se agita nas tramas da evolução. É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. Ou o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna expirando, vai no solo, fecundando o chão duro que produz. Mas nesse cair, ela deixa um aroma leve nas aragens que passam breves nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. Ou o escopro dos escultores transformando as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos vai fazer, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Porque tudo evolui, tudo sonha. Na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. Porque a vida é luz, a vida é esplendor. O universo, portanto, é o altar, já que Deus é o seu autor. É por isso que aqui na Terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais, e suas rútilas passagens deixam fulgores, deixam imagens, em reflexos que são perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando toda a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates com a cicuta, é César ainda trazendo a luta tirânica, o conquistador, é Cellini com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta que, ensinando naquele momento os povos originários, indígenas, infelizes, mas sobretudo, o exemplo de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Porque, benditos sejamos todos nós, quando saímos da tirania e adentramos na luta bendita, esse espírito se agitando e nos convidando a uma mudança. 30, 15, 40, tantos anos pelas frentes. Porque nós seremos um dia abençoados, como nós tanto desejamos nas sendas da evolução. Por isso, benditos sejam aqueles que semeiam a luz, aqueles que espalham um pouco o amor, porque eles também encontrarão a alegria que desejam
nas sendas da evolução. É por isso que nesses dias de crise, nesses tempos eternos, de uma crise eterna, uma excelsa voz ressoa e para sempre ecoa no universo inteiro e vai nos dizendo: o amor é a luz a quem se alcança. Que possamos, portanto, amigos e irmãos, que possamos ter esperança. O amor é a luz a que se alcança para o infinito, que a gente possa marchar. Muita paz, muito obrigado.